todos. Quero agradecer o CREA aqui pelo convite. É sempre uma satisfação a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho lá no Instituto Nacional de Meteorologia, né? Então, muito se fala de mudança climática. Eu vou falar vários conceitos que se misturam aqui entre clima, variabilidade e mudança, né? Então, a gente tem várias coisas que se misturam os conceitos e a gente tem uma certa dificuldade de definir corretamente. Então, vamos começar explicando como é que é organizada a meteorologia no mundo, né? Então, a meteorologia é uma das áreas de conhecimento que é relativamente bem organizada no mundo, né? Então, a gente tem aí a Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU que dá os parâmetros gerais para os países atuarem nessa área de meteorologia, né, dá os parâmetros técnicos, sugere normas técnicas, né? E a gente tem o serviço oficial de meteorologia do Brasil, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele é um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aqui em Minas é o Distrito de Meteorologia de Belo Horizonte, era o 5º, agora é o 3º, que fecharam alguns distritos, né? Infelizmente, a gente tem essas restrições do dinheiro, né? Então, vai diminuindo, né? Então, o Instituto Nacional de Meteorologia ele existe basicamente para cumprir alguns compromissos internacionais do Brasil com relação à Organização Meteorológica Mundial e à Organização Meteorológica do mundo, né? Então, a gente, embora se trabalhe com dados de satélite e outros dados, depois que eu vou falar um pouco sobre cada um, o foco mesmo do Instituto Nacional de Meteorologia é manter uma rede de estações meteorológicas básicas que vão servir de informação. Inclusive, eu vi que o Tiago colocou aqui uma informação do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Então, a gente tem essa rede básica aí, desde 1909, a gente tem algumas estações bem antigas que têm dados meteorológicos, então esses dados estão lá disponíveis. Usem, abusem, porque esses dados foram pagos e são mantidos por toda a sociedade. Tá? Então, atualmente, no Instituto Nacional de Meteorologia, a gente tem 2 tipos de estações meteorológicas. Então, a gente tem estações automáticas, que são aquelas que não têm intervenção humana, ou melhor, tem pouca intervenção humana, né? Então, a gente tem que dar manutenção nelas, tem que fazer manutenção. A gente tinha um plano de manutenção anual dessas estações. Agora, atualmente, nós estamos meio com dificuldade de implementar por falta de pessoal, dinheiro, de novo, né? Então, mas a gente tem uma rede bem estabelecida no Brasil, 573 estações. Vocês acham que é muito ou é pouco? Pouquíssimo, né? Mas aí depende do objetivo, né, de cada instituição, né? Aqui tem o meu colega Dayan aqui da Defesa Civil Municipal, né? Então, o município aqui de Belo Horizonte achou que essa rede do Instituto Nacional de Meteorologia era pequena e instalou sua própria rede com um objetivo específico, né? Então, a gente ainda tem essa complementação. Então, isso aqui, essa rede de estações é uma rede básica, então é uma rede básica que a gente tem que manter. A gente tem, atualmente, ainda no Brasil, aquelas estações do século XIX ainda, né? Então, são estações que a gente chama de convencionais, que as medidas são feitas exatamente da mesma forma como desde o início das normas técnicas lá do século XIX. Então, a gente tem aí dados de 100 anos, 100 e poucos anos. A gente tem aqui, até coloquei aqui como destaque a mais antiga que a gente tem no nosso histórico, que é Quixeramobim, lá no Ceará, que ela está ativa desde 1895. Tá? E aí a gente entra nessa rede de estações, né? Atualmente, dentro do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente está implementando na nossa página e nas assimilações dos dados de parceiros, mas ainda está muito incipiente por uma questão de padronização, né? Porque aqui a gente tem
estações relativamente padronizadas, né? Então, hoje a gente observa muito aí, aqui em Minas tem uma rede ali, geralmente na região fria do estado, que é os caçadores de frio, né? Então, a gente não sabe, eles ficam lá numa guerra, né? Você não sabe se é Monte Verde, se é Maria da Fé ou se é Delfim Moreira, né? Aí a gente não sabe se o cara vai lá e pega o termômetro e coloca no solo, né? Para ver se está medindo a temperatura mais baixa. Então, as nossas estações, elas são relativamente padronizadas, né? A gente tem aí o abrigo meteorológico, que ele fica aí a 1,5 m, então a temperatura é 1,5 m, fica dentro de um abrigo, então as temperaturas, quando a gente está medindo, é na sombra, né? Então, tem uma série de normas técnicas que a gente segue para fazer essas medidas. Tá? Então, a gente tem essa rede. Qual é o objetivo principal dessa rede de observação diária que a gente faz em horários pré-estabelecidos pelas estações convencionais e de hora em hora pelas estações automáticas? O objetivo principal dessa rede básica é dar suporte à previsão do tempo. Tá? Então, estudos climáticos, características climáticas, cálculos climáticos, isso tudo é uma coisa secundária. O objetivo básico dessa rede é dar suporte à previsão do tempo. Tá? Bom, além das redes de estações meteorológicas, ainda a gente tem outras fontes de informação, né? Então, tem a Organização Meteorológica Mundial, ela tem digamos assim, um sistema de observação global que vai englobar todos os dados possíveis e imagináveis. Então, em meteorologia, você não tem essa questão de tipo assim, você instalou a estação, você não precisa do radar. Você tem o radar, você não precisa das estações. Você tem o satélite, você não vai precisar das outras coisas. Então, todas as informações em meteorologia, elas são complementares e que vão agregar mais informação ao total. Então, aí, todos os tipos de informações, elas vão ter uma série de imprecisão e então, quando a gente faz essa análise global de todos os dados, é que a gente vai ter mais informações, né? Então, a gente tem aí dados de navios, dados de aviões, dados de boias oceânicas, dados de radiosondagens, né, que são aquelas, como se fosse uma estaçãozinha que a gente solta no balão, né, que tem nos aeroportos. Então, essa parte da radiosondagem no Brasil ficou mais a cargo da aeronáutica, né? A gente tem sensor de raios que a gente pode acompanhar para onde que as tempestades estão se deslocando, a gente tem radares meteorológicos, a gente tem imagens de satélite, e nenhuma dessas informações é dispensável. Tá? E a gente atualmente está numa transição tecnológica, né? Então a gente não sabe, aí talvez os próximos celulares aí venham com a estação e a gente fique com a estação no bolso, né? Então, aí a gente tem as estações convencionais ainda. Por que é importante a gente manter essas estações convencionais ainda? Que lá no IMET a gente tenta brigar ao máximo para manter essas estações convencionais. Porque são elas que dão a história do clima do nosso país, né? Então, elas que fornecem os dados que a gente vai poder analisar e ver a variabilidade climática e as mudanças climáticas que estão ocorrendo, né? Mas, infelizmente, ninguém mais quer colocar a gente para trabalhar, né? Então, se a gente puder automatizar essas medidas, todo mundo prefere essas automatizações, né? Então, a gente passou pelas estações convencionais. Atualmente, a gente tem uma rede de estações automáticas bem estabelecida lá no IMET. A gente tem a maioria dos dados aí, tem 20 anos de climatologia, já dá para fazer uma prévia climatológica, né? E aí a gente vai evoluindo aí para satélites. Talvez a próxima geração aí do satélite GOES lá vai ter sensores muito mais precisos de temperatura na superfície, né? Bom, então isso tudo, todas essas informações que a gente coleta, né, das estações, dos satélites, dos aviões, dos navios, eles vai lá para um sistema global de observação, e que esses dados são compartilhados com todos os países membros da Organização Meteorológica Mundial, e eles vão dar o principal, digamos assim, start para iniciar as previsões meteorológicas, né? Essa figurinha eu gosto de colocar só para explicar porque que a gente erra a previsão do tempo, né? Porque é que ainda é previsão, não é certeza, né?
Então, a gente tem essa complexidade do sistema climático, né? Então, toda isso aqui, com setinha aqui, está fácil de entender, né? Todo mundo consegue entender essas interações aqui com essas setinhas, né? Mas cada setinha dessa, dentro de um modelo de numérico de previsão do tempo, é uma equação que não tem tamanho, né? E tem muitas equações que não são resolvidas, né? Então, infelizmente ou felizmente para nós, né, uma equação que não, uma variável que é de difícil solução é a precipitação, né, que influencia em tudo, né? Aqui a gente viu as 3 palestras aqui, todo mundo, a precipitação vai influenciar. E é uma variável que a gente não tem uma resposta precisa, né, nos modelos meteorológicos de previsão do tempo. Em termos de variabilidade climática, então a gente tem aqui, vou dar só um exemplo aqui de como que pode ser a interação dentro desse sistema. A gente tem aí consenso mundial, né, que o aumento do gás carbônico vai aumentar a temperatura, né? Aumentando a temperatura do planeta, nosso planeta é predominantemente de água, né, oceanos, vai aumentar a evaporação. Então, aumentando a evaporação, a gente tem que o vapor d'água ainda vai ser também um gás do efeito estufa. Então, aumenta ainda mais a temperatura. Então, aumentando ainda mais a temperatura, com muita evaporação, a gente pode ter mais nuvens. Então, se a gente tiver mais nuvens, a gente vai ter... a nuvem, quando ela atinge um certo nível, ela forma cristais de gelo e reflete a radiação, que vai diminuir a temperatura. Ficou claro as interações, como é complexa essa gestão dentro da atmosfera? Bom, então aí a gente chega hoje no nosso principal produto, que é a nossa principal ferramenta de previsão do tempo, né? Que é previsão de tempo, análise de clima, análise de estudo climático. Geralmente é tudo feito com base em modelos numéricos de previsão do tempo. O que faz um modelo numérico de previsão do tempo? Ele vai pegar todas essas informações que a gente tem, que a gente coletou, de estações, de radares, de navios, de satélites, e ele vai gerar, assim, equações, quer dizer, vai gerar estações virtuais, digamos assim, equidistantes, com distâncias, com a mesma distância uma das outras, então, essas estações virtuais, elas vão ter uma equação temporal que ela vai avançando no futuro. Então, com isso, a gente consegue ter uma certa evolução no futuro. Qual as limitações dos modelos hoje? Então, a gente tem os modelos nos últimos 20 anos, aí eles progrediram muito, né, evoluíram muito. A gente tem limitações de pequenas fontes de erros em dados de entrada. Então, pequenas fontes de erros em dados de entrada vão deteriorando a previsão conforme se afasta do ponto inicial. Tá? Isso é um erro. Tem o erro do próprio modelo, que às vezes não resolve as equações devidamente. E tem os erros computacionais em que esses erros vão se propagando. Então, a gente tem a limitação aí da previsão do tempo, mesmo que a gente queira fazer uma previsão de um mês, a gente pode pegar um modelo desse, pegar os dados iniciais, supor que eles são os mais precisos possíveis, e rodar para um mês, para um ano, para 10 anos. Só que, pela teoria do caos lá, esses erros eles vão se propagando, e a partir do 7º dia aí, a gente já tem resultados aleatórios. Então, a gente tem essa limitação das previsões do tempo. Tá? Então, todos os modelos meteorológicos, eles, principalmente nos órgãos operacionais, então, eles entram com os dados e aí vão gerando resultados que os meteorologistas vão avaliando. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem celular aqui, né? Todo mundo tem um aplicativo aí no celular. Esses aplicativos, eles vão pegar esse dado do modelo numérico diretamente, não tem influência do meteorologista, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade aí
quiserem baixar uns 5 ou 6 aplicativos diferentes, vocês vão ver que vai ter resultados de previsões diferentes, porque cada aplicativo vai usar um modelo específico, um modelo diferente que vai dar resultados diferentes, principalmente se a previsão é de chuva, e a incerteza é maior, e se vocês quiserem saber a quantidade, aí lascou tudo, aí não tem precisão quase que nenhuma, né? Então, a gente parte sempre dos dados iniciais. Então, quanto melhor a qualidade dos nossos dados iniciais, melhor vai ser a previsão, tá? E aí a gente joga aqui nas equações e vai rodando no tempo e a gente vai tendo os resultados. Aqui é a previsão para os próximos 6 dias, aqui o acumulado de 24 horas do nosso modelo Cosmo. Então, lá no Instituto Nacional de Meteorologia, a gente roda 2 modelos. A gente roda quer dizer, o mesmo modelo, só que em 2 escalas diferentes, né? Então, a gente tem o de 7 km e o de 2,8 km. Então, o de 7 km vai criar essas estações virtuais a cada 7 km, interpola os dados e nos fornece uma série de saídas, né? Essa saída do modelo, geralmente, não é uma saída... É uma saída boa, né, de precipitação acumulada em 24 horas, né? Então, aqui na nossa região hoje, a gente está aqui no azulzinho, então, se qualquer pessoa leiga que olhasse aqui, ia dizer, não, está pouca chuva hoje, né? Mas se a gente olhar os índices de instabilidade, a gente vai ver que tem muita instabilidade associada e hoje pode ter uma pancada de chuva aí muito forte aí à tarde e à noite, tá? E ao longo dos próximos 6 dias, então, aqui que esse modelo é rodado para 7 dias, a gente tem a possibilidade de chuvas bem intensas aqui. Então, e geralmente, quando o meteorologista vai analisar essas informações, ele pega uma série de modelos. Ele vai analisar 5, 6, 10 modelos, quantos modelos estiverem disponíveis. E quando um modelo concorda com o outro, a previsão é fácil. Agora, quando um modelo mostra uma coisa e outro modelo mostra outra, aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né, Dayana? A gente sofre muito aqui. E aqui são... então, o que acontece? Esse modelo ele é rodado para 7 dias, né, na nossa previsão operacional, e a cada 12 horas ele é refeito. Então, entra novamente os dados observados e os resultados desse modelo ele vai sendo atualizado. Então, se a gente pegar aqui, são previsões de acumulado em 7 dias, né? Se a gente pegar essa região aqui, ó, nessa rodada aqui da 0TC do dia 22, ele estava dando muita chuva aqui na zona da mata, ó, né? Na rodada seguinte, ele já tirou um pouco a chuva da zona da mata, botou mais para o sul, ó, né? E aí aqui na outra ele manteve o sul e aqui ele mantém o sul. Então, possivelmente lá no sul de Minas a gente vai ter chuvas bem intensas aí nesse final de semana, tá? Mas aí tem algumas regiões, tipo aqui essa aqui do norte, né? Então, aqui a gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Porque aqui, algumas rodadas ele colocou, depois ele tirou a chuva das rodadas, né? Então, a gente tem 2 passos. Tem a análise do modelo para 7 dias e tem a análise a cada rodada. Então, a atualização da previsão é constante e vai mudando constantemente, tá? Bom, acho que eu falei um pouco de tempo, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho do clima, né? Então, o clima, um diagnóstico climático, ele vai depender de dados históricos. Então, nem sempre a gente tem uma série de dados de acordo com o que a gente precisaria, né? Então, a gente tem... lá a Organização Meteorológica Mundial, ela define como prazo ideal, mínimo, para a gente ter uma caracterização climática, dados de 30 anos, tá? Então, quanto mais variáveis a gente tiver, mais a característica climática vai ficar definida, né? Então, a gente tem essas informações sobre a climatologia. Então, a base de tudo aqui que vocês vão ver na imprensa ou em qualquer lugar aí,
os dados climatológicos. As normais climatológicas do INMET servem de base para quase tudo, né? Então, eu... Tá, já. Tá, então, eu não gosto muito desse negócio de climatologia, porque a gente faz média, né? E média é que nem acertar na Mega Sena, né? Você faz o cálculo lá, é uma coisa que a gente inventa, né? Então, no caso das médias, até uma crítica que eu faço lá no INMET, mas são normas internacionais que a gente segue da Organização Meteorológica Mundial, a gente tem que colocar uma variável de variabilidade agora. Então, a gente tem que avaliar um desvio padrão, avaliar alguma coisa de variabilidade, porque a nossa variabilidade tá maior que a média, né? Então, dificilmente chega próximo à média. Porque qual que é a intenção da gente fazer uma média de 30 anos? Que a gente tenha um valor mais provável possível, né, que vai ocorrer, que a gente possa se basear como referência, né? Mas essas médias já não estão dando muito certo. Então, assim, como sugestão, sugiro quem for trabalhar com dados, quem for pegar esses dados, olhar essa variabilidade, pelo menos dos últimos anos. Tá? E aí, com os dados climatológicos, a gente consegue ter informações desse tipo. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o total de precipitação acumulada anual no Brasil, né? Uma média de 61,90. Até era para ter atualizado aqui, porque a gente já tem uma de 91 a 2020. Tá? Mas, no geral, as características são as mesmas, né? Então, a gente tem aqui uma grande área seca, aqui norte do estado, semiárido, né? Aqui no Rio Doce e Mucuri. Nordeste aqui com anomalia, com chuva bem baixa, né? Em torno de 400, 500 milímetros. E aqui no extremo norte, aqui na cabeça do cachorro, com acima de 3.000 milímetros, né? Então, dentro do Brasil, a variabilidade em termos de chuva é muito grande, né? E aqui mesmo a gente ainda teria que analisar o comportamento dentro da estação chuvosa, né? Que a gente tem uma parte do país que tem estação chuvosa e estação seca, e tem uma parte do país que não tem estação chuvosa e estação seca. Então, a característica climática é muito diversa, né? E aqui é a diferença entre a normal de 1961 a 1990 e 1991 até 2020. Então, aqui, exclusivamente informação de estações convencionais, que são aquelas que a gente tem uma série grande de dados. Então, o que a gente vê aqui em todo o Brasil? Anomalias positivas de temperatura. Então, todo o Brasil mais quente e não necessariamente mais secos, né? Mas mais quente, se chove a mesma coisa, quer dizer que a gente tem mais pancadas de chuva, né? Então, mais pancadas mais intensas. Bom, eu vou acelerar um pouco aqui, que já me notificaram. Então, a gente tem uma série de informações. Então, aqui a gente tem uma informação importante, depois eu vou mostrar um gráfico que ilustra melhor, uma mudança climática já evidente aqui em Belo Horizonte, que são duas fases com relação à precipitação, tá? Eu não estou olhando temperatura, nem umidade, nem outras variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, o veranico de fevereiro. O que é um veranico? O veranico é aquele período que para de chover dentro da estação chuvosa. Então, a gente tem o veranico de fevereiro, que ele está climatológico já. Então, agora, atualmente, ele é mais provável que tenha um veranico do que não tenha, tá? E a gente tem essa pequena queda aqui, ó, de chuva em outubro, né? Então, aqui a gente tem essa aqui é a climatologia antiga, e aqui em outubro, o que acontece em outubro? Em outubro, a gente tem a transição da estação seca para a estação chuvosa. Então, se isso tem menos chuva em outubro, climatologicamente, isso implica que a gente está tendo estações secas mais prolongadas e mais intensas, né? Como foi a desse ano. Então, esse ano foi muito intensa, com pouca chuva e um longo período sem chuvas. Tá? Aqui tem os dados anuais de Belo Horizonte desde 1911, que foi quando teve a estação. Então, a gente olhando essa série de dados, a gente vai ver uma série de variações. Então, quanto disso é natural, quanto disso é causado pelo homem, quanto disso
é mudança nas condições locais, quanto disso é mudança global, quanto disso é anomalia causada por grandes eventos climáticos, como El Niño e Laninha, a gente não consegue quantificar. Infelizmente, na atmosfera, o nosso laboratório vai ser aqueles modelos numéricos. Então, a gente não tem essa separação, né? Muitas vezes, chega o jornalista lá querendo uma entrevista, dizendo o que causou tal coisa. Não é assim. Na atmosfera, isso aí pode ser a irrigação, o excesso de irrigação, pode ser as queimadas que atuam com mais núcleos de condensação. Então, tudo isso influencia, né? Mas, se a gente olhar uma série longa de dados, a gente vai ter valores extremos. Então, aqui, ó, se acontecer uma seca que nem essa de 1963 aqui, será que Belo Horizonte, região metropolitana, ou grande parte do estado vai estar preparada? Então, nesse ano, eu até pensei que esse dado tivesse errado, mas aí eu olhei várias estações, Sete Lagoas, que também tem um histórico longo. Só 2 minutinhos para terminar. Então, a gente pode olhar esses históricos de dados e ver se o que aconteceu e se preparar, criar cenários e se preparar para os possíveis cenários que a gente vai enfrentar. Curiosamente, aqui nos últimos anos, ó, a gente teve aqui, principalmente aqui depois de 2019, a gente teve vários eventos que praticamente todo ano está fora do desvio padrão. Então, a gente está... não adianta querer negar, dizer, não, isso aí não está acontecendo, não sei o quê. Está acontecendo, os dados estão mostrando. Tá? E aqui, esse gráfico eu fiz só para mostrar para o pessoal que todo mundo falava, não, antigamente chovia muito mais em Belo Horizonte, aí eu fui fazer as últimas décadas aqui, que foi de mais chuva. Tá? E aqui é aquela mudança que eu já falei, né? Então, eu fiz uma média móvel aqui para Belo Horizonte desde 1911, né? Então, a gente nota que o período chuvoso era mais bem distribuído, né? Tinha um comportamento mais normal. E aqui nas últimas normais, né? A gente tem aqui um veranico climatológico entre janeiro e fevereiro e uma diminuição considerável aqui na chuva de outubro, tá? Bom, para concluir, então, a melhor ferramenta de previsão climática que a gente tem é conhecer aqui as características locais, né? A normal e a variabilidade, pelo menos você usa os dados que você tem, as armas que você tem e usa a variabilidade e você vê cenários e vê o que isso pode causar de efeito dentro da sociedade, né? E sempre é possível a gente ser surpreendido, né? Então, eu falo aqui com relação a ser surpreendido que em 2012 eu assumi lá o serviço aqui e teve um recorde de temperatura aqui em Belo Horizonte, 2012. Aí quando, na época eu, assim, meio ingênuo, né, falei, não, esse recorde vinha dos anos 80, agora isso aí demorou 30 anos para esse recorde ser quebrado, agora vai demorar mais uns 30 anos para vir outra onda de calor tão intensa como essa. Aí, quando foi em 2015, deu outra mais intensa. Quando foi em 2020, deu outra que quebrou do de 2015. Quando foi em 2023, teve outra que quebrou todas, né? Então, agora eu já não falo mais nada, que a gente pode ser surpreendido de qualquer forma por um evento extraordinário. Tá? E aí a gente, para se precaver, a gente tem que monitorar constantemente as condições de tempo e se preparar com ações mais adequadas para cada situação. Como é que a gente pode fazer isso? Acompanhar a previsão do tempo e do clima, sempre dando preferência para os órgãos oficiais, tá? Que hoje em dia, com essas redes sociais, a gente vê muita espetacularização, né, do tempo e do clima, né? Quando vem um ciclone, nossa, o ciclone está desenvolvendo, pô, o ciclone está lá no Oceano Atlântico, não vai chegar nem perto aqui, fica calmo, não tem... Olha o órgão oficial, olha o INMET, olha o CPTEC, olha a Defesa Civil aqui municipal, Defesa Civil estadual, veja os dados oficiais, tá? E todo dia a gente faz lá a análise de tempo, né? Além da análise da previsão do tempo, a gente também gera os avisos meteorológicos.
Só que esses avisos meteorológicos, é bom aqui que tem muita gente de defesa civil, eles são bem gerais, tá? Então, não é, se você for olhar para o seu município especificamente, você tenha muito cuidado na análise desses avisos, porque eles são avisos gerais. Então, às vezes, a gente dá uma grande área, e a pessoa vai dizer, não choveu aqui no nosso município, mas a área toda era favorável à ocorrência de tempestades intensas, né? Então, sempre tem esse cuidado. Qualquer coisa, entre em contato, tirem dúvidas, tá? E esse aqui é uma fala do professor da USP, que faz tempo já que falou isso, mas eu sempre carrego comigo isso aí. Então, se a gente estiver preparado para a variabilidade natural do clima, com certeza a gente vai estar muito mais bem preparado para as mudanças climáticas que vão ocorrer, que já estão ocorrendo, e tanto naturais quanto antropogênicas. Então, a gente vai estar muito mais bem preparado para essas mudanças, tá bom? Então, é isso. Desculpa, estourei o tempo aí. Muito obrigado aí. E aí, estamos à disposição lá no Instituto Nacional de Meteorologia. Fantástico, viu? Muito